Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fórum Buritis na Política, aqui no nosso parceiro UniBH. Muito obrigada a todos os presentes aqui, muito obrigada pela presença. Hoje, dia 13 de agosto, o Fórum vai apresentar Reforma Política. O projeto Fórum Buritis da Política tem como objetivo criar um espaço por meio de diversos encontros para discutir com candidatos que pretendem atuar em prol das pautas do bairro Buritis, juntamente nas esferas municipal, estadual e federal. É uma maneira importante de conhecermos como cada um irá atuar em seu mandato, caso seja eleito. Diante desse cenário, a ABB criou o Fórum Buritis na Política, justamente para trazer à tona a discussão entre pretensos candidatos, suas motivações, suas propostas, suas qualificações, que os credenciam como merecedores de apoio e visibilidade do nosso bairro e região, por meio dos nossos canais de comunicação. Mas apenas mostrar interesse não é o suficiente. Será apenas o primeiro passo. A questão é, precisamos acompanhar esses candidatos, esses pretensos candidatos, e saber se realmente serão candidatos que poderemos contar no futuro. Existem regras na legislação eleitoral que não permite que pessoas façam campanha antecipadamente. No entanto, qualquer um pode se dizer um pré-candidato. Mas ainda não estando filiado a partido político, o prazo para filiação é de 6 meses antes da data de eleição. Então, o que a ABB espera com o Fórum Buritis na Política é conhecer as pessoas que pretendem se candidatar, debater pautas do bairro e região, e, principalmente, durante o processo, certificar-se se realmente são pessoas que irão se engajar verdadeiramente nas nossas causas. Em contrapartida, a ABB dará visibilidade desde que efetivas as suas futuras candidaturas, para que nós, moradores, possamos escolher aqueles que nos melhor representarão. Para dar continuidade ao nosso 5º Fórum Buritis na Política, hoje, com Reforma Política, eu chamo aqui à frente o presidente da Associação do Bairro Buritis, Rômulo Belfort. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, pessoal, aqui presente, os internautas, o pessoal que está nos acompanhando aí, quem vai ver essa live posteriormente também. 5º Fórum Buritis na Política, nosso 7º encontro. Nós vamos falar hoje sobre reforma política. Então, sem mais delongas, vamos começar a chamar os atores principais hoje. Católico, casado, pai de 2 filhas, policial militar com patente de 2º sargento. Ele atua de forma direta no policiamento preventivo da nossa região. Graduado em História pela PUC Minas e atualmente é presidente da Associação do Bairro Palmeiras e Parque São José. Membro da Comissão de Transporte e Trânsito Municipal pela Regional Oeste de Belo Horizonte. Busca melhorias no transporte e trânsito da nossa região. Ele acredita que, com a participação representativa, podemos lutar para a implantação de políticas públicas que são clamores da sociedade. Recebo todos com uma salva de palmas. Evaldo Lago Mendonça. Ele é vereador pelo Partido Novo, morador do bairro Buritis, está completando seu 1º mandato com notável dedicação ao nosso bairro e região. Eleito em 2020 com 5.776 votos, ele é natural de Belo Horizonte, casado, pai de 3 filhos, empresário do ramo imobiliário, mestre em Ciência da Computação e professor do UniBH, do curso de Engenharia Civil. Também presidiu a Associação do Bairro Buritis,
por 4 anos, biênio 17-18 e 19-21. Suas bandeiras incluem mobilidade urbana, política para moradores de rua, revitalização dos pontos turísticos de Belo Horizonte, aprimoramento do plano diretor e desenvolvimento econômico. Ele é ouvidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi relator da CPI da Lagoa da Pampulha, que escancarou os contratos milionários para a limpeza da lagoa. Também atuou na CPI da Caixa Preta do BH-Trans e da CPI dos ônibus sem qualidade, que apontaram diversas irregularidades no contrato do sistema de transporte coletivo da nossa cidade. Presidiu também a CPI da Assistência Social sobre as pessoas em situação de rua, que trouxe uma série de proposições para a solução desse problema, que aflige tantos os centros urbanos. É presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e de Serviços da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Recebam todos com uma salva de palmas. Braulio Lara. Como já falamos, esse é o sétimo encontro do 5º Fórum Buritis da Política. A Rosa apresentou bem aqui que o intuito da associação é apresentar as ideias dos pretensos e agora candidatos a vereadores da nossa cidade. Esses aqueles que se cadastraram há tempo a participar aqui do nosso fórum, que foi idealizado há alguns anos atrás e normalmente um ano antes das eleições a gente organiza para que quem esteja ligado aqui na Associação do Bairro Buritis, que acompanha nosso bairro e nossa região, tenha a oportunidade de participar desse evento conosco. Vamos lá, então, para a primeira rodada de perguntas. Quem começa respondendo é você, Mendonça, pela ordem definida do sorteio. Pergunta realizada pelo Sistema Educacional UniBH, um dos nossos parceiros, que desde já agradecemos por toda essa caminhada do fórum. Então, vamos lá. Doce, como você enxerga a representatividade das minorias nas esferas municipais, principalmente mulheres? E quais as medidas você propõe para aumentar essa representatividade? Boa noite a todos. Boa noite, Rômulo. Mais uma vez, aí, parabéns pela associação que está proporcionando essa discussão, né, das ideias. Boa noite a todos vocês que estão aqui e vocês que estão em casa nos ouvindo. Rômulo, falar desse tema, eu gostaria de utilizar aqui a minha formação de historiador pela PUC Minas. E hoje eu trouxe aqui o fato seguinte: não entender a história do Brasil, você nunca vai entender o que acontece. Porque a gente gosta muito de fazer referência aos americanos e à Europa. Só que nós temos uma peculiaridade, que em 1808, o rei de Portugal veio corrido para cá, de Napoleão Bonaparte. É um livro aqui de Laurentino Gomes, recomendo para qualquer um. E tem que ler para entender esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Da mesma forma, em 1822, a independência do Brasil, que aconteceu de forma, no meu ponto de vista, de forma errônea, né, no ponto de vista dos acontecimentos. E o pior dela, a tragédia, em 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, né, trata-se dele aqui, né, deu um golpe militar para implantar a República. Então, o Brasil já nasceu nessa sina. Então, como é que nós vamos falar desse problema que nós estamos hoje sem entender o nosso passado? Nós fomos colonizados pelos portugueses, que deixou essa marca para a gente. Então, não adianta eu falar, se a base educacional, nós debatemos aqui sobre educação, não ensinar no currículo escolar como é que funciona para eleger um vereador. Que eu te garanto que 90% da população não sabe e tem desconhecimento. Então, fica difícil a gente falar, e no final, como é que nós vamos fazer esse entendimento? Até nós caímos em 1988, numa Constituição cidadã que tenta abraçar, né, todos, e no assunto em si aqui, todos nós somos iguais perante a lei, mas nem todos nascem iguais. E nós todos nascemos iguais, né? Nós somos iguais perante a lei. Mas as condições, e eu sou do Vale de Jequitinhonha, as oportunidades muitas vezes não são iguais. Então, haja visto aqui essa necessidade, né, que a gente tem para inclusão,
a gente dá essa participação da inclusão das minorias. E as mulheres, em específico aqui, né, foram criadas recentemente leis que contemplam essas mulheres dentro desse arcabouço de Constituição que o Brasil trata. Então, é nesse tema que nós vamos decorrer aqui. É na história do Brasil, não estou conseguindo ver o tempo. Já passou? Pode continuar. Pode falar. Então, é isso aqui. E o nosso sistema ele já representa que 30% do sexo oposto é obrigatório no partido para ter a candidatura, não é isso? Então, já tem essa contemplação nesse nível. Obrigado pelas considerações, Mendonça. Braulio Lara. Bem, nós temos hoje no nosso sistema político a necessidade, obviamente, de que cada vez mais você tenha representatividade e participação de todos os grupos. Nesse caso, é justamente o objetivo do sistema proporcional, que é o sistema atual, onde você tem cada partido representando pautas, representando bandeiras. Uma dificuldade que o país tem hoje é que muitos partidos não têm, de fato, uma bandeira. Alguns, principalmente mais à esquerda ou à direita, às vezes têm de forma clara qual que é o seu conteúdo programático. Mas, na grande maioria, a gente, infelizmente, vê que não existe essa identidade. Então, por isso que faz-se mais difícil da população perceber realmente como que essa proporcionalidade de propostas acaba atuando ou existindo na prática do mundo político. Por outro lado, tem a questão da participação feminina, porque apesar da regra ser que tem que ter no mínimo 30% dos candidatos em um partido que tenham o mesmo gênero, hoje há uma dificuldade muito grande da mulher, de fato, entrar na política. Por isso que isso é tão incentivado e, em alguns casos, partidos têm muita dificuldade, inclusive, de compor seus quadros com mulheres. No meu partido, que é o Partido Novo, felizmente, a gente não tem esse problema. As mulheres não só têm a participação feminina ela é muito ativa, mas, principalmente, uma participação feminina de grande relevância. Nós temos hoje, por exemplo, na Câmara de Vereadores, 2 mulheres e 1 homem, ou seja, se for fazer a conta da cota feminina, a conta é o contrário, né? A gente tem a minoria masculina, mas a questão não é essa. A questão é que todo mundo tem o potencial de fazer o melhor trabalho e o ideal é que cada vez mais a população realmente participe da política. Isso que vai fazer realmente a gente ter cada vez mais uma democracia pujante e eu acredito que é possível fazer como todo mundo participando. Aqui na Associação de Moradores do Bairro do Buritis é um exemplo de democracia. Afinal de contas, é uma instituição que, com as suas portas abertas, sempre permite que todo mundo venha, todos participem, e é assim que a gente precisa de evoluir a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Obrigado, Braulio, pelas considerações. Gostaria de salientar aqui a ausência do candidato a vereador também, Diego Sanches. Teve um conflito de agenda hoje, então entrou em contato com a Associação do Bairro Buritis e justificou a ausência, mas no debate final vai estar conosco aqui. Esse aí, para vocês que estão nos vendo agora, está conectado com a gente aí, muito obrigado, boa noite. Tá? Esse é o 7º encontro do 5º Fórum Buritis na Política e nós estamos debatendo hoje sobre reforma política. Vamos agora para a segunda rodada de perguntas. Quem inicia respondendo é o Braulio. Braulio, pergunta realizada pelo Conselho Fiscal da Associação do Bairro Buritis. Fundo partidário, fundo eleitoral, cotas. O senhor concorda com a existência desses expedientes? Se sim ou não, gostaríamos de saber o porquê. Só para ilustrar, hoje nós temos 29 partidos políticos registrados hoje no TSE. 3 minutos. Apesar de termos 29 partidos registrados no TSE, esse número hoje tem diminuído, ou vem diminuindo, porque nem todos os partidos atingem a cláusula de barreiras e, assim, estão sendo feitas, digamos, fusões entre agremiações partidárias e talvez a gente tenha um número menor de partidos no futuro. Mas a grande dificuldade, obviamente, quando a gente vai fazendo uma análise de todo o contexto da política, é que muitos partidos existem pura e simplesmente para ter acesso a fundos eleitorais poupudos. A gente está falando aí de mais de 7 bilhões de reais que são gastos do dinheiro do pagador de impostos, das pessoas do país inteiro, para financiar campanha política.
Então, eu sou contra o fundo eleitoral, porque ele hoje, infelizmente, não só cria um desequilíbrio de forças, mas também ele basicamente inverte prioridades na sociedade. O que poderíamos fazer se esse dinheiro todo fosse investido em educação, em saúde, em outras necessidades da população, em infraestrutura? Então, hoje a gente tem um sistema político que está ficando cada vez mais caro, mais desperdiçando o dinheiro das pessoas, e a gente precisava de resgatar isso. Um passo, obviamente, necessário era de vir reduzindo esses recursos, né, do fundo eleitoral, mas o que a gente vê é que, infelizmente, quem toma a decisão, a maioria dos políticos, acabam sempre votando por aumentar essas verbas. O meu partido, que é o Partido Novo, trabalha por uma perspectiva diferente. Primeiro, era 100% contra o fundo eleitoral, mas a gente sabe que isso, um dia, só vai ser, de fato, modificado se mais gente chegar nas câmaras, mais gente estiver nas câmaras federais, principalmente, onde essa decisão vai ser tomada, para a gente fazer, de fato, uma guinada dentro da perspectiva do nosso país. Não tem como termos alterações estruturais na nossa legislação se não tiver a devida mobilização política. E por isso que é tão importante todo mundo participar, porque os temas influenciam diretamente nas nossas vidas. Obrigado, Braulio. Mendonça. Novamente aqui, eu tenho que usar aqui a questão histórica, né, da formação do Brasil para entender essas questões. Claro, o legislador aqui, que cria o fundo partidário, o fundo eleitoral e principalmente as cotas, na minha perspectiva, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso aqui, na tentativa de trazer o que fala a Constituição na igualdade, né? Que as oportunidades no Brasil, elas nunca foram iguais. E, para mim, está na educação essa premissa, né? Se você tem uma diversidade na educação e no investimento, né? O setor privado, ele sempre está saindo na frente, e o setor público, muitas vezes, não oferece as oportunidades para a competitividade, sabe? Então, o legislador aqui, quando ele fala das cotas, para corrigir, né? Para manter o que a própria Constituição fala da igualdade. Então, aí, eu não seria contrário de forma nenhuma, e todos aqueles que me conhecem, sabem das minhas ideias, é assim que eu penso. O fundo partidário, eu discordo no ponto de vista que, apesar do legislador trazer as condições de competição financeira entre os candidatos, não é de forma igualitária na hora da divisão desse fundo partidário para os candidatos. Então, se realmente tivesse uma lei, ao meu ver, que os candidatos tivessem acesso à mesma quantidade do fundo, aí eu seria totalmente a favor, sabe? E a questão dos 29 partidos aqui, penso o seguinte, a política é o lugar do debate das ideias. Nunca iremos achar uma sociedade que vai pensar da mesma forma. Nessa diversidade das ideias, os partidos têm propostas e planos diversos, né? Até aqui tudo bem. Como o debatedor aqui também, o colega falou aqui, nem todos os partidos vão ter acesso a esse fundo partidário. Criaram leis nos últimos anos, que é a cláusula de barreira. Se o partido não atingir o número mínimo para que se faça no âmbito federal, no Congresso, a representatividade, quer dizer, então esse partido não está realmente representando a sociedade. Tem a fusão ou então acaba com o partido, não é isso? Então, de modo geral, eu não sou o contrário, mas a forma da distribuição, aí eu não posso concordar com ela, porque ela não vai trazer o que prega a premissa aqui da Constituição, que é a igualdade, somos todos iguais. Então, aí eu discordo nesse ponto, tá bom? Obrigado pelas considerações, Mendonça. Vocês que estão ao vivo conosco aí, 5º Fórum Buritis na Política, nosso 7º encontro. Você que está ao vivo com a gente aí, clica aí nesse aviãozinho aí no Instagram, compartilha para mais alguém, chama mais alguém para participar, para estar ao vivo aí com a gente, enviando as perguntas, colocando. Todos os pretensos candidatos, todos os candidatos vão ter acesso às perguntas depois e, posteriormente, vão entrar em contato com vocês aí, respondendo e colocando, tirando as suas dúvidas. Tá? No YouTube também, no canal da Associação do Bairro Buritis, vai ficar transmitida essa live, vai ficar salvo lá também para acesso de todo mundo aí que quiser ver, conferir e compartilhar aí posteriormente também.
Vamos lá para a terceira rodada de perguntas. Quem inicia respondendo agora é o Mendonça. Mendonça, cidades com menos de 10 mil habitantes, que poderiam muito bem ser distritos de cidades mais populosas, têm o custo de manutenção da máquina pública com prefeito, vice-prefeitos, secretários, vereadores, prefeitura, câmara, e essas cidades não geram recurso suficiente para se manterem. O que você pensa sobre isso? Romulo, a questão dos 10 mil habitantes aqui, eu penso que o legislador, a opinião minha aqui, depende de cada situação. Como eu falei aqui, eu vim do Vale de Jequitinhonha, vim da cidade de Novo Cruzeiro. Nós temos uma peculiaridade que, às vezes, o município realmente, pela distância de Minas Gerais, ele pode até precisar dessa liberdade lá para estar fazendo a gestão local, da distância de um município do outro. Mas eu cito 2 municípios aqui, quando eu vou para a minha cidade, que é Matias Lobato e Frei Inocêncio. Para quem conhece, são cidades muito pequenas, muito justas, separadas por o rio, lá no Vale do Rio Doce, e não tem justificativo, não teria, no meu ponto de vista, um distrito muito próximo do outro, ter essas 2 câmaras municipais, ter todo esse aparato aqui, e a população não receber realmente a saúde, a educação ou a segurança, porque a própria máquina da gestão consome e absorve, e as cidades vivendo simplesmente de fundo de participação do município lá, que vem do governo federal, do governo estadual, né? Então, nesse ponto de vista aqui, eu acho que, eu tenho minha convicção que para diminuir o gasto, né, com essa máquina pública, que na ponta, que poderia ser feita por uma cidade maior, a gestão, né? Você poderia ter um exemplo que nós temos aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos aqui os conselhos, e o município desse aqui, um distrito desse aqui, podia ter os conselhos, né, de voluntários, para ir até as câmaras municipais. Nós temos aqui o CRTT, que você também faz parte, seria um modelo a ser levado para que esse município não ficasse desassistido da voz, da voz desse município nessas questões, e o município pudesse ter condições mais de investir em segurança, em saúde, o que resolveria melhor o problema das pessoas. Tá? Obrigado pelas considerações, Mendonça. Braulio? Bem, é notório que todo mundo clama por se diminuir o custo da máquina pública. Quanto mais caro a cidade vai ficando, quanto mais cara vai ficando, mais setores, mais gabinetes, mais tudo, isso faz com que a carga sobre o cidadão tenha que aumentar. Ou seja, o cidadão tem que pagar mais imposto para custear uma máquina cada vez mais cara. Essa discussão das cidades, principalmente as cidades menores, ela vai ter que ser enfrentada no país, porque tem lugares que não faz sentido. Cidades com menos de 1.000 habitantes que têm estrutura lá, prefeitura, Câmara de Vereadores, existe um número mínimo de vereadores por município, então tudo isso vai onerando. A gente precisa do dinheiro estar focado nas questões que são cruciais dentro do funcionamento de uma estrutura, de uma cidade, né? A saúde tem que estar funcionando, a educação tem que estar funcionando, a segurança pública tem que estar funcionando, e muitas vezes com um custo de área meio muito alto, você acaba não tendo linha de frente para fazer que esses outros serviços públicos funcionem bem. Aí eles começam a depender, obviamente, de repasses que vêm da União. E esses repasses, por outro lado, cabem diversas discussões. A gente vê, por exemplo, estados ricos como São Paulo, que a maior parte do imposto que é recolhido no estado de São Paulo acaba não retornando ao estado e sim indo para outros lugares. Enquanto a gente tem regiões menos habitadas, menos povoadas, que acabam ficando proporcionalmente muito mais caras per capita, por cidadão, e isso gera descompatibilidades dentro do sistema brasileiro. Tudo tem que ser revisto. O Pacto Federativo tem que ser revisto, a forma que os impostos, inclusive, são recolhidos, e, principalmente, isso já até foi slogan de algumas campanhas, né? Mais Brasil e menos Brasília. A gente precisa de trazer a gestão, de fato, para perto do cidadão. De fato, o município é o melhor lugar para se fazer administração local, mas a gente também tem que saber medir a água e o fubá.
Algumas localidades são muito pouco povoadas para ter estruturas tão caras. É preciso, sim, pensar na eficiência da máquina pública, é preciso, sim, reduzir os custos, porque o cidadão já não aguenta pagar tanto imposto igual no Brasil. A gente hoje trabalha quase que 5 meses inteiros de um ano, com 12 meses para pagar imposto. Você se sente bem representado? Você vê os serviços bem executados? Eu sei que a maioria das pessoas responde que não vê, e esse é o grande câncer do Brasil. Nós precisamos de ter eficiência, porque o dinheiro público não é o dinheiro de ninguém. Ele é o dinheiro de quem pagou pelos impostos a partir do seu trabalho suado. Seja pobre, seja rico, todo mundo, proporcionalmente, paga muito imposto no Brasil. Obrigado pelas suas considerações, Braulio. E eu vou até emendar essa pergunta aí, em cima disso que vocês dois debateram aqui agora. A prefeitura não tem renda suficiente para bancar o custo operacional dela. Vocês acham que, pode até começar respondendo, Mendonça, as prefeituras ficam refém do governo federal e estadual nesses casos? Bom, não é nessa questão do refém. O problema está lá, no interesse local, nas lideranças locais, no interesse de muitos deputados de manter esses distritos para simplesmente captação de votos, né? Ninguém fica refém desses recursos. É interesse local que perpetue, que condicione isso aí. E para quebrar isso aí, o Pacto Federativo, que é a próxima questão, que a gente vai falar justamente isso aí, certo? A questão número 4 aqui, certo? Então, é isso. O interesse local, ele não pode sobrepor ao interesse geral, né? E o município viver só desse fundo que vem de participação, né? Braulio, dando sequência. Olha, a gente sabe que são situações complexas, as normas no Brasil, né, que tem tanta lei, a gente não tem a possibilidade de mudar isso de forma tão fácil. Daí são estruturas que vão ser um dia alteradas só pelo Congresso Nacional, e isso implica cada vez mais colocar pessoas lá que tenham essa visão de que o Estado não produz. O Estado, ele é apenas um gestor de áreas meio. A gente precisa de fazer com que o dinheiro seja bem utilizado. E no nosso país a gente vê diversos tipos de coisas horripilantes, principalmente na hora que a gente fala de boa utilização do gasto público. Veja, por exemplo, que às vezes... Vou dar uma situação. Isso foi até uma reportagem que saiu de uma ponte lá no sul que tinha rompido com uma enchente. A prefeitura começou a tentar viabilizar a ponte, mas no final das contas foi a sociedade civil que se juntou, rateou o custo e fez a ponte. A ponte construída ficou simplesmente 20% do custo se a ponte tivesse sido orçada e executada por meio de licitação dentro da coisa pública. Isso é um absurdo. E a gente vê muitas coisas absurdas acontecendo. Obras que ficam muito mais caras, serviços que são mais caros. Sabemos, né, que todos participam do ativismo comunitário. Quantas vezes que dá vontade, que dá falar, passa o dinheiro aqui que a gente consegue fazer muito mais barato. E essa percepção do cidadão que tudo que é público fica muito e muito mais caro é ruim, é péssima, na verdade. Por quê? É um dinheiro que vai sendo jogado fora. E a gente precisa realmente de racionalizar. A gente precisa realmente fazer com que o bom gasto é que seja priorizado e não torrar dinheiro com coisa que não precisa. Obrigado pelas considerações, Braulio. Já pode ficar com o microfone do jeito aí que você que vai iniciar a próxima rodada. Esse é o 5º Fórum Buritis na Política, nosso 7º encontro. Nós estamos debatendo aqui sobre reforma política. Vamos agora para a 4ª rodada de perguntas. Na verdade, é a 5ª, porque nós emendamos aí a 3ª, uma 4ª aí. Então, vamos lá. Candidato, na sua visão, tudo que nós conversamos aqui agora, qual seria a sua verdadeira reforma política? Bem, essa pergunta ela é uma pergunta que talvez não fosse nem adequada para um vereador. A gente vai ter as principais reformas políticas acontecendo, de fato, no nível federal, e aí sim a gente estaria no fórum correto da discussão. Mas a gente tem percepções. A percepção é que nós temos muito candidato, a máquina pública, infelizmente, é utilizada em muitos casos de cabide de emprego,
pessoas que não têm a competência técnica para exercer determinados cargos estão lá, e a gente vê uma cidade que cada vez mais é ineficiente. E isso aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente vê diversos exemplos. Pessoas que deveriam estar sendo muito mais eficazes, eficientes, estão lá, na verdade, ganhando grandes salários e entregando pouco para a população. Na verdade, a gente não está falando aqui do quanto se ganha, mas e sim do quanto que se entrega, porque preço não é custo, mas a gente vê hoje o cidadão pagando cada vez um preço mais alto. Então, racionalizar o número de partidos, racionalizar o número de políticos, o custo da máquina pública, tudo isso é muito importante. Mas não é uma transformação que vai acontecer por um mero vereador. É uma transformação nacional. E onde entra o vereador nessa história? É que, de fato, toda a base eleitoral que vão nortear as eleições do próximo ciclo, no nosso caso, a gente está falando das eleições de 2026, todas as bases serão definidas a partir do resultado das eleições deste ano, 2024. Os partidos, as lideranças políticas vão, a partir de toda essa ocupação dos espaços nos legislativos municipais de todo o país, vão dar sustentação para as eleições presidenciais, as eleições de deputados federais e de senadores que ocorrerão em 2026. Essa é a principal eleição, mas agora o seu voto já começa a influenciar nessas formatações políticas. Então, procure entender quais são os candidatos que trazem propostas reais para melhoria da máquina pública, redução de gastos e aumento de eficiência, porque isso sim é que vai trazer resultado no longo prazo para a nossa sociedade. Obrigado pelas suas considerações, Braulio. Mendonça, na sequência. Veja bem, a palavra reforma, nós vamos pensar que eu vou reformar a minha casa. Então, não adianta fazer reforma do mesmo modo que vem sendo feito no Brasil nos últimos anos. Você pega seu lar, sua casa, seu barraco, seu apartamento, você vai reformar, deixa ele lindo, você troca a mobília, mas se você não trocar a estrutura da sua casa, você pode ter uma surpresa. E é o que nós está cometendo nós sempre aí, de eleição em eleição, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. A estrutura tem que ser trocada. A âmbito federal, a âmbito estadual e a âmbito municipal. Ouve-se muito falar de reforma, de economia, mas a gente passa ano, sai ano, as mordomias continuam, o gasto continua com a máquina pública e o cidadão realmente não recebe na ponta os serviços merecidos. Que eu nunca vi uma reforma de candidato nenhum que estão ali, seja no estadual, municipal ou federal. Proposição, na época da pandemia, de redução de salários políticos, isso não houve, né? Então, o que acontece? Na minha reforma política, e aqui eu não tenho receio de falar, porque eu falo isso o dia inteiro, eu sou um municipalista, sabe? E se nós não cumprirmos o pacto federativo, nós não vamos conseguir nunca fazer essa reforma política. Porque está no município a responsabilidade de fazer lá em cima a reforma política. Porque é quem que você vai eleger é que vai ter essa coragem em 2026 de falar para o partido que ele está. Não fico nesse partido que você não tem coragem de fazer a verdadeira reforma política. Já que aquele que está eleito pode migrar, sair de um partido para o outro, essa proposição. As eleições de 2026 passa por agora, em 2024. Então, a importância de se eleger um vereador com compromisso na reforma política, que vai reformar, mas propor melhorias, né? E o investimento na base, que é o município. Nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de saúde e nós estamos falando de educação. Primeiro, antes de sonhar muito alto, nós temos que entender, a gestão do município, ela se tornaria mais eficiente porque tem mais proximidade com a comunidade.
Obrigado pelas considerações, Mendonça. Pode até ficar com o microfone, Mendonça, que volta à ordem original do sorteio, você que abre a pergunta para o próximo candidato. Essa rodada você pergunta para o Braulio e ele te devolve a pergunta na sequência. À vontade. Ô, Braulio, candidata agora aqui nessas eleições, eu tenho um compromisso com a população, eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso comigo mesmo. Eu vou estar reformando, que pode chamar de aposentadoria agora em novembro, mas eu tenho um compromisso com a comunidade, e é de não medir as minhas palavras, os meus pensamentos, em momento nenhum. Braulio, você falou aqui, na discussão aqui, que é contra o fundo partidário. Ô, Braulio, é sabido que o Partido Novo, ele entrou com a ideologia de não realmente receber o fundo partidário, agora já aceita-se o fundo partidário. Nós temos aqui uma ideologia do partido que você, não é nada pessoal, mas do partido que você hoje está fazendo parte, de não receber essas benesses que agregam, que tanto foi apontado pela liderança hoje do seu partido, como uma mácula, e é realmente um atraso. E hoje nós vemos representante do governo recebendo jetos. Jetos é um acréscimo que esses secretários têm. Foi uma vergonha no passado, foi uma vergonha de partidos de esquerda e de direita, e agora está sendo uma vergonha agora, é o meu ponto de vista. Quando você fala que não aceita verba do fundo, não aceita não, você não concorda. Você concorda também que um empresário doar para o partido não é a mesma coisa? Em benefícios de benesses fiscais, foi o que nós vimos aí da Localiza, que doou para o Partido Novo, esse dinheiro de campanha? Mendonça, deixa eu ver se eu entendi bem sua pergunta para te responder. Pensa o seguinte, você monta uma empresa na sua cidade e você prospera. E aí a sua empresa cresce, a sua empresa passa a ter o renome estadual e mais tarde ela passa a ter um renome nacional, em todos os cantos do país. E um negócio que fica bem grande, movimentando muito emprego, faturamento, movimentando indústria, movimentando um monte de coisa. Mas ela começou pequena e foi crescendo. Num determinado momento da história, você ficou tão grande que outros estados começam a te assediar. Vem com a sua empresa para cá, porque aqui tem incentivo fiscal, aqui eu vou te cobrar menos imposto, aqui eu vou te isentar de determinadas coisas, para você levar essa unidade de negócio para outro lugar. Se essa empresa tomar a decisão de sair, há uma perda do Estado? Claro que há. Então, quando se fala assim, parece que está se falando de um ambiente onde não há concorrência. E hoje, no país, por causa do Pacto Federativo, existe concorrência entre os estados. Teve, na década de 90, todo mundo ao andar na rua e tinha um monte de placa de carro emplacada lá em Curitiba. Vale a pena? Sendo que é uma empresa mineira? Então, ajustar o valor do IPVA para que essas empresas não saiam de Belo Horizonte, não saiam de Minas Gerais, e que todos os carros emplacados que operam para o Brasil inteiro passam pelo estado de Minas Gerais, a conta é ao contrário. A gente tem que manter essas empresas aqui. Agora, não pode se misturar outro conceito. Cada um faz com o seu dinheiro o que bem entender. E esse é o livre-arbítrio que a gente busca, que é justamente o seguinte, não é o Estado que tem que estar falando o que você vai fazer. Você ter sua liberdade, porque se você produziu, você dá o encaminhamento que você quer. Agora, o difícil de um político, ao buscar apoio, é de encontrar pessoas que acreditem nele e que vão, de fato, seja pouco ou seja muito, seja numa vaquinha ou seja numa outra doação, de apostar naquele político as fichas, digamos assim, para que ele possa representá-lo. Esse é o encaminhamento que a gente precisa de entender e por isso que o ideal, né, numa sonhada reforma política, é que todos os partidos políticos deveriam se sustentar pelas doações de filiados e não de pegar o dinheiro público igual é hoje, um fundão eleitoral
absurdo de 7 bilhões de reais para os donos dos partidos políticos dividirem, distribuírem do jeito que eles bem entenderem. Porque se fosse justo e democrático, todo mundo receberia o mesmo valor para fazer campanha política. O que a gente vê não é isso. A gente vê partidos onde 90% dos candidatos não recebem nenhum real desse bolo, dessa fatia desse bolo. Então, esse é o disparate. A gente precisa realmente de saber que dinheiro público tem que ser respeitado. Esse é o grande propósito, eu acredito nisso, e com certeza só vamos ter modificações se cada vez mais políticos que estiverem lá tenham essa visão. Infelizmente, a gente tem uma longa jornada para conseguir essa transformação no país. E para finalizar minha fala, quando a gente vai para uma eleição, se as forças fossem realmente todas iguais, tudo fosse perfeito, talvez essa democracia funcionaria melhor. Não é uma realidade. Aqui mesmo no nosso bairro, a gente já teve em outros pleitos candidatos que tinham 600 mil reais de fundo partidário para fazer campanha aqui dentro do Buritis. Alguns foram eleitos, outros não. Isso é um total disparate. A gente que foi ali remando, um a um, pedindo voto, pedindo apoio, aí sim, fizemos e chegamos. Mas não é uma tarefa fácil, porque, infelizmente, eleição custa caro. Obrigado, Braulio. Você já pode fazer a pergunta, replicar a pergunta para o Mendonça. Mendonça, você falou sobre diversos aspectos que são muito importantes, e principalmente você como professor de História, né, e rebuscando toda essa base de tudo que já aconteceu, desde lá atrás, na nossa colonização, passando, inclusive, para quando a República foi instituída, e os efeitos que a gente vive hoje da nossa democracia, que não é tão velha assim. A gente for olhar, a gente está ainda num curto espaço de tempo, de 1988 para cá, após a redemocratização do país. Na sua visão, a agremiação partidária que você defende hoje, ela traz, de fato, esses espíritos de racionalização da máquina pública, ou é mais um partido que quer torrar dinheiro do fundo eleitoral? Ô, Braulio, eu te agradeço muito por essa pergunta. Essa pergunta sua faz com que eu retorne a esses livros aqui e tenha meu conceito cada vez mais formado sobre o Brasil. Eu te respondo com uma frase. Para você que vai às urnas esse ano, pode gravar o que eu estou te falando. No Brasil, política não é para amador, não. É complexo entender esse arcabouço, os partidos políticos, a forma. É por isso que eu defendo, na escola, ter uma grade curricular com ensinamento, porque as pessoas, às vezes, podem não entender. Ô, Braulio, no Brasil, partido político, ele qual for, é praticamente a mesma coisa. Por quê? O partido que eu estou hoje, que eu me filiei, e eu sou militar, e a Constituição não deixa eu militar, porque eu sou policial militar, não deixa eu filiar. Eu tenho uma restrição constitucional, senão eu já estaria filiado. Ela não deixa, então, hoje eu estou pelo Solidariedade, sabe? Um partido que acolheu na formação, na possibilidade de eleger vereador, mas pelo voto da população. Como no Brasil tem essa confusão de diversos partidos e muitos partidos que entraram no jogo político recentemente, dizendo que era a solução para o Brasil enxergar uma coligação partidária entre republicanos, Partido Novo e a entrada do Calil, reforça o que eu te disse. Política no Brasil não é para amadores. Dois inimigos, ou políticos, recentemente na última eleição, sentados à mesma mesa, pedindo voto para um candidato. Então, gente, partido no Brasil, tome cuidado, viu? Vote mais na pessoa e toma cuidado com o partido. Eu não sei se eu te respondi,
mas se tiver réplica e tréplica, eu falarei de novo. Então, e se você quiser que eu te responda mais claro, de forma mais clara. Então, quando você pergunta se o meu partido, ele tem todos esses valores que eu defendi aqui, eu falo com vocês. A confusão que gerou republicanos, Partido Novo e Calil na mesma mesa, realmente eu não estou entendendo. E quero entender e continuo com a minha convicção. Não é para amador no Brasil, não. Obrigado pelas considerações, Mendonça. Esse é o 7º encontro do nosso 5º Fórum Buritis na Política. Gostaria de agradecer o pessoal que está aí no YouTube, aí, colocando, mandando as perguntas, colocando as observações lá. Esse é o intuito desse encontro, dessa transmissão, tá? Trazer essa ideia, a visão de cada um, cada participante, aqui, cada candidato, e provocar você de casa a interagir, a se familiarizar cada vez mais com a política, porque o que nós mais precisamos, o que nós mais vimos nesses encontros foi que a população precisa entender mais de política. Ela precisa saber em quem ela vai votar, em quem ela vai escolher. A Associação do Bairro Buritis está aqui impondo os candidatos a vocês? Não, em momento algum. Nós queremos que vocês tenham a ideia de quem votar, como votar e por que votar. Tá? Desde já agradeço vocês de casa, os candidatos estão aqui presentes, todos que estão participando com a gente aqui ao vivo, tá? Por toda essa interação. Vamos lá agora para as considerações finais. Quem abre esse bloco também é você, Mendonça. Fica à vontade. 3 minutos. Novamente agradecendo aqui a Associação do Bairro Buritis, que promove esse debate de ideias, convidar aqueles que não tiveram essa oportunidade nas próximas eleições, se for candidato, em nome aqui do presidente, né, eu tenho certeza que as portas estarão abertas para outros pensamentos. Então, que você tenha coragem, candidate, venha falar sobre sua ideia, se é questão partidária, ideológica, aqui é lugar da gente realmente expor essas questões. Quero deixar uma mensagem aqui e um agradecimento. A política, eu acredito muito nela, a política representativa. Nunca sairá da minha cabeça um movimento de 1997, onde que eu, soldado da Polícia Militar, entendi o que é lutar por direitos. Quero fazer aqui uma menção do que aconteceu ontem, no orçamento participativo, com muita luta, com muita dedicação, com muito envolvimento, me colocaram como liderança do setor da Cristo Rei, e ontem nós tivemos a glória, graças a Deus, de, além de ajudar o bairro Havaí na eleição das obras, do orçamento participativo, ontem a Cristo Rei agora realmente é um lugar que a prefeitura, pela lei, o orçamento de 2025 vai ser executado lá. Gostaria de agradecer a formação, como a prefeitura fez a organização democrática no debate e nós vencemos, né? As eleições estão próximas, gostaria que vocês refletissem, né, sobre as propostas, os candidatos e, principalmente, os problemas locais. Hoje, eu estou pré-candidato, mas chama a atenção de todos que a outra experiência que fez muito bem para mim foi presidir uma associação de bairro. Porque o candidato, o vereador, ele é o mais próximo, mas quem conhece os problemas a fundo é a associação, que está dentro do problema. Então, aqui, eu estou fazendo um compromisso de nunca, e compromisso com a comunidade e com a corporação, que eu vesti a farda há 30 anos, que em novembro eu vou estar afastado por aposentadoria. Eu faço um compromisso aqui de jamais vender os meus valores e abandonar a minha base. E a experiência que eu tive na Polícia Militar é muito importante na disciplina da minha vida, e a experiência que eu tive na associação é muito importante para entender os problemas sociais de perto. Obrigado pelas considerações, Mendonça. Braulio Lara, 3 minutos. O grande desafio da política
é a pessoa entender realmente que quando ela está votando num candidato, na verdade ela está votando em um partido. É igual um time de futebol. O time vai jogar. Você vai votar num jogador. Só que vai somar os gols de todos esses jogadores, todos os votos desses jogadores. E apenas aqueles que têm mais votos num partido que são eleitos. Por isso que quando você vota em um, às vezes outro é eleito. Então, se você não observar onde é que esse candidato está jogando, qual que é o time dele, você pode, às vezes, cair na armadilha de votar numa pessoa e ser representado por outra que não tem absolutamente nenhum tipo de compromisso com as pautas que foram apresentadas a você. Então, entenda qual é a bandeira de cada partido. Porque tem alguém que vai falar, mas o partido X defende tal coisa e o partido Y defende outras coisas. Graças a Deus você descobriu o que o partido defende, porque 90% não defende nada. Defende apenas espaços de poder e defende cabide de emprego. Essa é a grande verdade. E outra coisa, às vezes, quando vai chegando na hora da eleição, as promessas vazias aparecem mesmo. Sabe por quê? Porque quem teve lá 4 anos, não resolveu nada, não vai resolver na última hora de uma eleição. Vai continuar prometendo. Na nossa região aqui, na região oeste, orçamento participativo é piada. Nós temos obras de 2011 que até hoje não foram implementadas. Promessas de vários tipos de intervenção que nunca saíram e agora estão criando reuniões para falar que está tudo certo. Não está. Não está, porque se não tiver no orçamento da cidade, não vai acontecer. Então a gente tem que parar com esses engodos e saber que a nossa região só avançou quando a gente passou de fato a ter representação política. Porque não é a prefeitura que resolve. Se os parlamentares não encaminharem as emendas de orçamento como emendas impositivas, a qual tem a execução obrigatória pelo município, nada anda. E aí é a hora que a gente, infelizmente, vai ver um bairro mal cuidado, a gente vai ver obras que são necessárias nunca acontecerem e sempre nos períodos eleitorais o carnaval das promessas acontecendo. O trabalho que eu apresentei nos últimos 4 anos é consistente, não só aqui na região do Buritis, enquanto bairro Buritis, mas é o Estoril, é o Palmeiras, é o Estrela d'Alva, é o bairro Havaí. O posto de saúde Palmeiras está impecável porque eu encaminhei verbas impositivas. O posto de saúde lá da Vila Leonina está sendo reformado porque eu encaminhei verbas impositivas. Nós temos hoje um posto de saúde do Havaí que tem uma acessibilidade melhor porque encaminhei verbas impositivas. E os problemas que o Buritis acumula há muitos anos só andaram porque eu encaminhei verbas impositivas. A diferença é que a nossa região agora tem voz. Quanto mais vozes, melhor. Mas uma voz consistente precisa de continuar o trabalho. Obrigado. Obrigado você de casa que nos acompanhou até agora, né? Quinto Fórum Buritis da Política. Debatemos hoje sobre reforma política. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiverem aqui presentes com a gente agora. Oportunidade, um privilégio para a gente contar sempre com vocês aqui. E esteja aqui conosco no dia 10 de setembro para o debate final, onde os já candidatos vão debater sobre diversos assuntos aí à vontade deles. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima. Fiquem com Deus.